Existe uma experiência que muitas pessoas já viveram, mas quase nunca têm coragem de comentar com alguém. Imagine uma pessoa que decide separar um momento do dia para orar. Ela encontra um lugar tranquilo, respira fundo e começa a falar com Deus. No início, tudo parece normal. A mente começa a se concentrar, o coração tenta se aquietar e as palavras começam a sair lentamente. Mas então, algo curioso acontece. Antes mesmo de terminar a oração, surge um bocejo. A pessoa tenta ignorar. Continua orando. Mas poucos segundos depois vem outro. E depois mais um. De repente, aquela pessoa que não estava com sono começa a bocejar repetidamente enquanto ora. No final da oração, ela fica confusa, porque minutos antes estava completamente desperta. Não estava cansada. Não estava com sono. Mas durante a oração parecia que o corpo estava lutando contra algo invisível. Talvez você já tenha passado por algo parecido. Talvez já tenha se perguntado se isso significa falta de atenção, distração ou até desinteresse espiritual. Algumas pessoas chegam a sentir culpa por isso. Elas pensam que estão sendo desrespeitosas com Deus ou que não estão levando a oração a sério. Outras simplesmente ignoram, achando que é apenas coincidência ou cansaço. Mas o que muitas pessoas não percebem é que experiências como essa já foram relatadas por inúmeros cristãos ao longo da história espiritual. Pessoas que começaram a notar que certos fenômenos físicos aparecem exatamente quando entram em momentos de oração profunda. Isso levanta uma pergunta interessante. Será que o bocejo durante a oração é apenas algo fisiológico do corpo humano? Ou será que, em alguns casos, ele pode carregar um significado espiritual mais profundo? Porque quando começamos a observar esse fenômeno com atenção, percebemos algo curioso. Muitas pessoas relatam que não bocejam antes da oração. Não bocejam durante outras atividades. Mas quando começam a orar intensamente ou entram em um momento espiritual mais profundo, o corpo reage de maneiras inesperadas. Ao longo da Bíblia, vemos que momentos de busca espiritual muitas vezes despertam reações diferentes dentro do ser humano. O espírito se move, a mente se concentra e o corpo responde de maneiras que nem sempre entendemos imediatamente. O ser humano não é apenas corpo, também é mente e espírito. E quando esses três elementos entram em um momento profundo de conexão com Deus, às vezes algo acontece que parece estranho à primeira vista. Talvez você esteja ouvindo isso agora e lembrando de situações específicas da sua própria vida. Momentos em que tentou orar e percebeu que o corpo parecia reagir de forma diferente. Momentos em que sentiu um peso nos olhos, um bocejo constante ou uma sensação de cansaço que parecia surgir exatamente naquele momento. Isso pode gerar dúvidas. Algumas pessoas chegam a pensar que é apenas sono. Outras se perguntam se existe alguma interferência espiritual acontecendo. Mas antes de tirar conclusões precipitadas, é importante entender algo muito profundo. Nem tudo que acontece durante a oração tem apenas uma explicação. Algumas coisas podem ser físicas, outras podem ser emocionais, e em alguns casos podem ser espirituais. Por isso precisamos olhar para esse tipo de experiência com discernimento e equilíbrio. Existe algo interessante sobre o bocejo que a ciência explica. Bocejar pode ser uma reação do corpo quando ele tenta regular o nível de oxigênio ou quando o cérebro precisa de mais alerta. Mas também é verdade que o bocejo pode aparecer quando o corpo está entrando em um estado de relaxamento profundo. E oração, especialmente oração sincera e profunda, frequentemente coloca a mente e o corpo em um estado diferente daquele que vivemos no restante do dia. Quando alguém entra em oração verdadeira, muitas vezes a mente começa a desacelerar. As preocupações diminuem, o coração se aquieta, o corpo relaxa. Isso pode provocar reações físicas naturais. Mas ao mesmo tempo, pessoas espiritualmente sensíveis também relatam que certos momentos de oração despertam batalhas invisíveis. Momentos em que a pessoa sente distração repentina, sono inesperado ou dificuldade de concentração exatamente quando está buscando a Deus. Isso nos leva a algo muito importante que precisamos entender. Nem todo bocejo durante a oração significa algo espiritual. Mas em alguns casos,
Quando acontece repetidamente e de forma muito específica, pode indicar que algo mais profundo está acontecendo. Talvez você nunca tenha pensado nisso dessa forma antes. Talvez tenha acreditado que isso era apenas cansaço. Mas existem 5 coisas específicas que podem estar acontecendo quando alguém começa a bocejar constantemente durante a oração. Algumas dessas explicações são naturais, outras são emocionais. E algumas podem revelar algo espiritual que muitas pessoas nunca perceberam. E a primeira dessas razões é algo que surpreende muitas pessoas quando descobrem. Porque em alguns casos, o bocejo durante a oração pode ser um sinal de que algo muito importante está acontecendo dentro do seu espírito. Antes de continuarmos, quero convidar você a fazer algo simples, mas poderoso. Se essa mensagem fez sentido para você, e se você deseja continuar fortalecendo sua vida de oração, escreva nos comentários uma declaração de fé que nasce diretamente dessa reflexão. Minha oração me aproxima cada vez mais da presença de Deus. Escreva essa frase com fé para afirmar seu compromisso com Deus. Depois de ouvir aquela primeira história, talvez você tenha começado a lembrar de experiências próprias. Momentos em que decidiu orar e, de repente, sem qualquer explicação aparente, começou a bocejar repetidamente. E agora surge uma pergunta natural. O que realmente pode estar por trás disso? A primeira coisa que precisamos entender é que, em muitos casos, o primeiro motivo para o bocejo durante a oração é algo muito mais profundo do que simplesmente sono. Pode ser o corpo entrando em um estado de descanso espiritual. Vivemos em um mundo que mantém a mente constantemente acelerada. Durante o dia inteiro, as pessoas estão recebendo informações, resolvendo problemas, lidando com preocupações, prazos, conflitos e decisões. Mesmo quando o corpo parece descansar, a mente muitas vezes continua funcionando em alta velocidade. Pensamentos se acumulam, emoções ficam tensas e o sistema nervoso permanece em alerta. Quando alguém entra em oração sincera, algo diferente começa a acontecer. O coração desacelera, a mente começa a silenciar. A pessoa deixa de tentar controlar tudo e começa a se colocar diante de Deus. Esse momento de rendição espiritual muitas vezes cria uma reação física no corpo. O organismo começa a relaxar profundamente, a respiração muda, a tensão muscular diminui, e nesse processo, o bocejo pode aparecer como uma forma natural do corpo ajustar o ritmo interno. Muitas pessoas não percebem, mas o bocejo frequentemente acontece quando o cérebro está mudando de estado. Por exemplo, quando alguém passa de um estado de alerta intenso para um estado de calma profunda. Isso significa que, em alguns casos, o bocejo durante a oração não é um sinal de distração espiritual. Pode ser exatamente o contrário. Pode ser o corpo respondendo ao fato de que a pessoa finalmente entrou em um momento de paz interior depois de um dia inteiro de tensão. Há algo muito interessante nisso. Muitas pessoas só conseguem relaxar verdadeiramente quando entram em momentos de oração profunda. É como se o espírito encontrasse um lugar seguro, onde o coração pode finalmente descansar. A Bíblia descreve algo semelhante em Mateus 11:28, quando Jesus disse: "Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei." Observe a palavra usada ali, alívio. A presença de Deus não é apenas um espaço de devoção. Também é um lugar de descanso para a alma. Quando alguém começa a orar de forma sincera, muitas vezes está trazendo diante de Deus todo o peso emocional que carregou ao longo do dia. Preocupações, medos, frustrações, dúvidas. Ao entregar tudo isso, algo dentro do corpo responde. A tensão acumulada começa a se dissipar. O sistema nervoso entra em um estado de relaxamento, e nesse momento, o bocejo pode aparecer como parte desse processo de transição. Mas existe algo ainda mais profundo que algumas pessoas percebem quando passam por isso com frequência. Em alguns casos, o bocejo durante a oração não aparece apenas no início. Ele aparece exatamente quando a pessoa começa a se concentrar mais profundamente. Quando as palavras da oração se tornam mais sinceras. Quando o coração começa a se abrir de verdade diante de Deus. Isso levanta uma reflexão interessante. Talvez o corpo esteja reagindo ao fato de que a pessoa está finalmente se permitindo parar.
Parar de correr mentalmente. Parar de tentar controlar tudo. Parar de carregar sozinha as pressões da vida. Muitas pessoas vivem tanto tempo em estado de estresse que, quando finalmente entram em um momento de silêncio e entrega, o corpo reage como se estivesse recuperando algo que foi perdido durante o dia, a capacidade de descansar. Talvez você esteja percebendo agora que, nos momentos em que isso aconteceu com você, havia algo em comum. Talvez tenha acontecido em momentos de oração mais profunda. Talvez tenha acontecido quando você finalmente conseguiu se concentrar de verdade. Talvez tenha acontecido quando começou a entregar diante de Deus coisas que estavam pesando no coração. Se esse for o caso, o bocejo pode não ser um sinal de fraqueza espiritual. Pode ser um sinal de que seu corpo está entrando em um estado de descanso, enquanto seu espírito se aproxima de Deus. Mas essa é apenas a primeira possibilidade. Existe uma segunda razão que pode explicar por que algumas pessoas bocejam repetidamente durante a oração. E essa segunda razão já entra em um território mais espiritual do que físico. Porque em alguns casos, quando alguém começa a orar com sinceridade, algo invisível começa a acontecer ao redor dessa pessoa. Agora precisamos entrar em uma segunda possibilidade, que muitas pessoas não consideram imediatamente quando começam a bocejar durante a oração. Porque além da explicação física relacionada ao relaxamento do corpo, existe também uma dimensão espiritual que precisa ser compreendida com equilíbrio. A Bíblia ensina que, quando alguém decide buscar a Deus de forma sincera, algo começa a acontecer não apenas dentro da mente e do coração, mas também no ambiente espiritual ao redor daquela pessoa. A oração não é apenas um ato psicológico, ela é uma ação espiritual. Ela cria movimento no mundo invisível. É exatamente por isso que muitas pessoas relatam algo curioso. Em certos momentos de oração, principalmente quando começam a orar com mais intensidade ou quando entram em um nível mais profundo de entrega espiritual, surgem distrações inesperadas. Às vezes são pensamentos que aparecem de repente. Às vezes é uma inquietação difícil de explicar. Em outras situações aparece um sono repentino, ou uma sequência de bocejos que parecem interromper o fluxo da oração. Isso acontece porque a oração verdadeira muitas vezes provoca resistência espiritual. A Bíblia fala claramente sobre isso em Efésios 6:12, quando diz que nossa luta não é apenas contra coisas visíveis, mas também contra forças espirituais. Isso significa que quando alguém começa a buscar a Deus com sinceridade, especialmente quando a oração envolve libertação, arrependimento ou intercessão profunda, pode existir oposição espiritual tentando interromper aquele momento. Isso não significa que todo bocejo durante a oração é uma batalha espiritual. Precisamos sempre manter equilíbrio e discernimento. Mas muitas pessoas percebem que certos bocejos aparecem exatamente quando a oração começa a se tornar mais intensa. Por exemplo, imagine alguém que começa a orar de maneira comum. No início, tudo parece normal. Mas quando essa pessoa começa a declarar algo espiritual importante, como pedir libertação, pedir direção de Deus ou interceder por alguém, de repente surge uma sequência de bocejos ou uma dificuldade inesperada de manter a concentração. Alguns cristãos experientes na vida de oração relatam que já perceberam esse padrão ao longo dos anos. Sempre que entram em momentos de oração mais profundos, algo tenta interromper aquele fluxo espiritual. Não necessariamente de forma dramática, mas de forma sutil. Uma distração aqui, um pensamento ali, um cansaço repentino. Isso acontece porque a oração não é apenas falar palavras. A oração ativa a autoridade espiritual. Ela abre espaço para que Deus haja em situações que estavam presas ou confusas. Quando alguém ora com fé, algo se move. E quando algo começa a se mover no mundo espiritual, também pode surgir resistência. Talvez você já tenha percebido isso sem entender completamente. Talvez tenha começado a orar, e justamente quando estava entrando em um momento mais profundo, começou a sentir uma dificuldade inesperada de concentração. Talvez tenha sentido sono repentino, ou bocejos constantes que pareciam tentar interromper aquele momento. Isso não significa que algo está errado com você. Pelo contrário, em alguns casos, pode ser exatamente o sinal de que sua oração está entrando em um nível mais profundo do que você imaginava. Mas existe algo muito importante que precisa ser lembrado aqui. Quando isso acontece, a pior coisa que alguém pode fazer é parar de orar. Porque muitas vezes,
essa interrupção aparece exatamente para quebrar o fluxo da oração. Pessoas que possuem uma vida de oração consistente aprendem algo muito importante com o tempo. Quando surge distração ou cansaço inesperado durante a oração, a resposta não é desistir. A resposta é continuar, mesmo que lentamente. Às vezes, basta fazer uma pausa, respirar profundamente e continuar falando com Deus. Às vezes, ajuda a mudar a postura física, levantar, caminhar ou orar em voz mais firme. Porque quando alguém persiste na oração, mesmo quando surgem obstáculos, algo espiritual começa a se fortalecer dentro dessa pessoa. Resistência espiritual. E essa resistência é uma das características das pessoas que desenvolvem uma vida de oração madura. Mas existe ainda uma terceira razão que pode explicar por que algumas pessoas bocejam durante a oração. E essa terceira razão está relacionada com algo que acontece dentro do coração quando Deus começa a trabalhar profundamente na vida de alguém. Porque em alguns momentos, o bocejo durante a oração pode ser um sinal de que algo dentro de você está sendo liberado emocionalmente ou espiritualmente. Existe uma terceira razão que muitas pessoas descobrem apenas depois de anos desenvolvendo uma vida de oração mais profunda. Em alguns momentos, o bocejo durante a oração não está relacionado apenas ao corpo relaxando ou a distrações externas. Ele pode estar ligado a algo que acontece dentro do coração e das emoções quando Deus começa a trabalhar profundamente na vida de alguém. Porque a oração sincera não é apenas um momento de falar palavras religiosas. A oração verdadeira abre portas dentro da alma. Durante o dia inteiro, muitas pessoas acumulam emoções que não percebem imediatamente. Preocupações, tensões, frustrações, decepções e até pequenos conflitos que ficaram guardados no interior do coração. Mesmo quando a pessoa continua vivendo sua rotina normalmente, essas emoções permanecem dentro dela, ocupando espaço na mente e no corpo. O problema é que muitas pessoas não têm um momento real de descarregar tudo isso. E é exatamente aqui que a oração começa a agir de uma maneira muito profunda. Quando alguém entra em oração sincera, especialmente quando começa a falar com Deus de forma aberta e honesta, algo dentro da alma começa a se soltar. Aquilo que estava preso emocionalmente começa a encontrar um caminho para sair. Algumas pessoas choram durante a oração. Outras sentem uma sensação de alívio muito forte. Outras experimentam uma paz profunda que parece lavar o coração. Mas existe também um fenômeno que muitas pessoas não percebem. O corpo pode reagir a essa liberação emocional. Assim como algumas pessoas suspiram profundamente quando estão liberando tensão emocional, outras começam a bocejar repetidamente. O bocejo pode funcionar como uma resposta fisiológica quando o corpo está liberando estresse acumulado. E quando a oração começa a tocar áreas profundas do coração, o corpo pode reagir exatamente dessa forma. Talvez você já tenha vivido algo parecido. Você começa a orar, e no início parece apenas um momento comum. Mas à medida que a oração continua, você começa a falar sobre coisas que estavam guardadas dentro de você. Preocupações, medos, situações que estavam pesando no coração. E de repente você começa a bocejar várias vezes seguidas. Não porque está com sono, mas porque algo dentro de você está se soltando. O corpo humano é profundamente conectado com as emoções. Quando alguém está carregando tensão emocional por muito tempo, o corpo entra em estado de alerta. Quando essa tensão começa a ser liberada, seja através de choro, respiração profunda ou até bocejos, o sistema nervoso começa a voltar ao equilíbrio. E oração muitas vezes cria exatamente esse ambiente. Ela permite que a pessoa pare de esconder aquilo que está sentindo. Permite que a pessoa entregue diante de Deus aquilo que estava tentando carregar sozinha. Permite que o coração finalmente se abra. Isso pode provocar reações físicas inesperadas. Mas essas reações muitas vezes são sinais de que algo está sendo curado por dentro. A Bíblia fala sobre isso de uma maneira muito bonita no Salmo 34:18. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. Observe algo importante nesse versículo. Deus não se aproxima apenas quando a pessoa parece forte espiritualmente. Ele também se aproxima quando o coração está quebrantado. Quando a pessoa se abre. Quando deixa de fingir que está tudo bem. E é exatamente nesses momentos de abertura que algo profundo começa a acontecer dentro da alma. Algumas pessoas experimentam lágrimas.
Outras experimentam uma sensação de paz. E algumas percebem reações físicas, como bocejos repetidos enquanto estão liberando aquilo que estava preso dentro do coração. Isso não significa que sempre haverá uma reação física durante a oração. Cada pessoa reage de maneira diferente. Mas quando isso acontece, não precisa ser visto como algo negativo. Às vezes pode ser exatamente o sinal de que Deus está tocando áreas profundas da sua vida. Mas existe ainda uma quarta razão que explica por que algumas pessoas começam a bocejar durante a oração. E essa razão está relacionada com algo que poucas pessoas percebem sobre o momento em que alguém realmente começa a desenvolver intimidade com Deus. Porque quando a oração deixa de ser apenas um hábito e começa a se tornar um verdadeiro encontro com Deus, algo muito diferente começa a acontecer. Existe ainda uma quarta razão que muitas pessoas só percebem depois de desenvolver uma vida espiritual mais profunda. Em alguns casos, o bocejo durante a oração pode aparecer quando a pessoa está entrando em um estado de profunda intimidade espiritual com Deus. Isso pode parecer estranho à primeira vista, mas faz muito sentido quando entendemos como o ser humano foi criado. O espírito, a mente e o corpo funcionam de forma integrada. Quando o espírito começa a entrar em um estado de paz profunda na presença de Deus, o corpo também reage a esse ambiente. Pense em algo simples. Quando uma pessoa está em um ambiente de tensão constante, o corpo fica rígido, alerta, quase sempre preparado para reagir. Os músculos permanecem contraídos, a respiração fica curta e a mente continua acelerada. Mas quando essa mesma pessoa entra em um ambiente seguro e tranquilo, o corpo naturalmente começa a relaxar. Os ombros abaixam, a respiração desacelera e a mente começa a se acalmar. Agora imagine algo ainda mais profundo. Um momento em que o espírito humano se encontra com a presença de Deus. A oração verdadeira não é apenas um diálogo verbal. Ela é um encontro espiritual. Quando alguém começa a se concentrar na presença de Deus, quando o coração realmente se volta para Ele, algo acontece dentro da alma. A mente se aquieta, as emoções se reorganizam e o espírito encontra descanso. É exatamente por isso que muitas pessoas descrevem a oração profunda como um lugar de refúgio. O salmista expressou isso de forma muito clara no Salmo 62:1. Somente em Deus a minha alma encontra descanso. Observe essa palavra, descanso. Isso significa que quando alguém entra na presença de Deus de forma verdadeira, o espírito encontra um lugar onde finalmente pode parar de lutar contra todas as pressões da vida. E quando o espírito entra nesse estado de descanso, o corpo frequentemente responde da mesma forma. Em algumas pessoas, essa resposta aparece como suspiros profundos. Em outras, aparece como lágrimas. E em algumas, aparece através de bocejos repetidos. Isso acontece porque o corpo está respondendo ao estado de relaxamento profundo que está sendo criado naquele momento espiritual. Muitas pessoas vivem tanto tempo em tensão mental e emocional que, quando finalmente entram em um momento verdadeiro de paz espiritual, o corpo reage de forma intensa. Talvez você já tenha vivido algo assim sem perceber completamente. Você começa a orar e, depois de alguns minutos, sente uma paz muito profunda. Os pensamentos começam a desacelerar. O coração fica mais tranquilo. E, de repente, começam a surgir bocejos. Não porque você está com sono, mas porque o corpo está entrando em um estado de descanso. Esse tipo de experiência acontece com muitas pessoas que começam a desenvolver uma vida de oração mais consistente. Com o tempo, elas percebem que a presença de Deus se torna um lugar de refúgio, onde a mente encontra silêncio e o coração encontra paz. Mas existe ainda uma quinta razão, que pode explicar por que algumas pessoas bocejam durante a oração. E essa razão é muito importante, porque revela algo que muitas pessoas nunca consideraram. Porque em alguns casos, o bocejo durante a oração pode simplesmente ser um sinal de que o corpo está se ajustando a um novo ritmo espiritual. Muitas pessoas vivem suas rotinas em um estado constante de pressa, estímulo e distração. O cérebro se acostuma a estar sempre ativo, sempre reagindo, sempre pensando em várias coisas ao mesmo tempo. Quando a pessoa para orar, especialmente se não tem o hábito de fazer isso com frequência, o corpo pode levar algum tempo para se adaptar ao novo ritmo. O silêncio da oração é muito diferente do ritmo do restante do dia. O corpo precisa se ajustar, a mente precisa desacelerar, e durante esse processo, o bocejo pode aparecer como parte natural dessa transição.
Com o tempo, à medida que a pessoa desenvolve o hábito de orar com mais frequência, esse ajuste começa a acontecer mais rapidamente. O corpo aprende a reconhecer aquele momento como um espaço de calma e conexão espiritual. Mas antes de terminar, existe algo extremamente importante que precisa ser entendido sobre tudo isso. Porque muitas pessoas interpretam experiências como essa da forma errada. E entender isso pode mudar completamente a forma como você encara seus momentos de oração. Depois de entender todas essas possíveis razões, o relaxamento do corpo, a resistência espiritual, a liberação emocional, o descanso profundo na presença de Deus e até o ajuste do corpo a um novo ritmo espiritual, existe algo extremamente importante que precisa ser lembrado. Muitas pessoas acabam interpretando experiências como o bocejo durante a oração da forma errada. Elas pensam imediatamente que estão fazendo algo errado espiritualmente. Pensam que estão desrespeitando aquele momento ou que sua fé não é forte o suficiente. Mas na maioria das vezes a realidade é muito diferente disso. A oração não é um desempenho. Não é um teste onde precisamos parecer espiritualmente perfeitos. A oração é um relacionamento. É um momento em que o coração humano se aproxima de Deus com sinceridade, com simplicidade e com abertura. E quando alguém começa a desenvolver esse relacionamento de forma verdadeira, é completamente normal que o corpo e as emoções também participem desse processo. É importante lembrar que Deus não observa apenas as reações físicas durante a oração. Ele observa o coração. Ele vê a intenção. Ele vê o desejo sincero de buscar sua presença. Às vezes as pessoas ficam tão preocupadas com pequenos detalhes externos que esquecem o que realmente importa naquele momento. A conexão espiritual que está acontecendo. Jesus falou algo muito profundo sobre isso quando ensinou sobre a oração. Ele explicou que Deus não se impressiona com palavras repetidas ou performances religiosas. O que realmente importa é um coração sincero que se aproxima dele com verdade. Isso significa que, mesmo que o corpo reaja de maneiras inesperadas, seja com lágrimas, suspiros ou até bocejos, o que realmente conta é a disposição interior de buscar a Deus. Talvez você esteja percebendo agora que algumas vezes interpretou essas experiências de forma negativa. Talvez tenha sentido que estava fazendo algo errado quando começou a bocejar durante a oração. Talvez tenha pensado que estava perdendo o foco ou que não estava sendo reverente o suficiente. Mas muitas vezes essas experiências são simplesmente parte do processo natural de alguém que está aprendendo a se aproximar de Deus. O mais importante não é o bocejo. O mais importante é não interromper a oração por causa dele. Quando alguém começa a bocejar durante a oração, a melhor resposta não é parar imediatamente ou se sentir culpado. A melhor resposta é simplesmente continuar. Continue falando com Deus. Continue abrindo o coração. Continue entregando suas preocupações, seus medos e seus desejos diante dele. Com o tempo, muitas pessoas percebem algo interessante. À medida que desenvolvem uma vida de oração mais consistente, essas reações físicas começam a se tornar menos distrativas. O corpo se adapta. A mente aprende a se concentrar mais facilmente. E o momento de oração se torna cada vez mais natural. Mas existe também algo muito bonito que acontece nesse processo. À medida que alguém aprende a persistir na oração, mesmo quando surgem distrações ou reações físicas inesperadas, a vida espiritual dessa pessoa começa a se fortalecer. A oração deixa de ser apenas um hábito ocasional. Ela se torna um espaço de encontro real com Deus. E quando isso acontece, algo profundo começa a mudar dentro da pessoa. A mente encontra mais paz. O coração encontra mais direção. As decisões começam a ser tomadas com mais sabedoria. A pessoa passa a perceber a presença de Deus não apenas durante a oração, mas também ao longo do restante do dia. Talvez o bocejo durante a oração tenha sido apenas um detalhe que chamou sua atenção. Mas o que realmente importa é o que está acontecendo dentro do seu coração quando você decide buscar a Deus. Porque toda vez que alguém se aproxima de Deus com sinceridade, algo começa a se mover. Mesmo que ninguém veja, mesmo que ninguém perceba, mesmo que o corpo esteja reagindo de maneiras inesperadas. Deus está ouvindo, Deus está trabalhando. E muitas vezes aquilo que parece apenas um pequeno momento de oração se torna o início de algo muito maior na vida de uma pessoa. Talvez essa seja uma forma simples, mas profunda,
de reafirmar no seu coração que nada, nem distrações, nem cansaço, nem bocejos, vai impedir você de continuar buscando a presença de Deus. Porque quando alguém decide permanecer na oração, Deus sempre responde.